Boa noite, graça e paz. Que bom que você está hoje conectado conosco aí. Deus já está fazendo grandes coisas. Eu creio que Ele já tocou no seu coração com um louvor abençoado. E Ele tem mais para você hoje. Sabe, não se desligue daí, preste bastante atenção, fique ligado no Espírito, que Deus tem uma palavra para você hoje. Amém? Você crê nisso? Chama aí sua família, pega aí o seu smartphone e manda aí esse culto para os seus amigos, compartilha aí para que as pessoas possam receber algo de Deus nessa noite. Amém? Então olha só, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 até o 5. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós hoje. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Diz assim, ó: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Olha só, 1 Coríntios, nós sabemos que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui uma carta para a igreja da cidade de Corinto, certo? Então, nessa carta, ele começa a falar aqui que ele foi até aqueles irmãos, certo? Não com sabedoria, mas com o poder de Deus, certo? E ele mostra aqui pra gente uma dicotomia, certo? O que é essa? O que é uma dicotomia? Dicotomia, assim, são duas coisas, são duas opções oponentes, ou seja, só tem duas opções, ou é uma ou é outra, certo? Então Paulo estava usando dessa dicotomia para falar aqui aos coríntios, certo? Quando a gente vai para Jesus, nos ensinos de Jesus, Jesus também explorou muito dicotomias existentes no mundo. Por exemplo, ele fala lá sobre o caminho largo e o caminho estreito, dizendo assim que você tem uma opção, ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Ou você vai pelo caminho largo, que aparentemente é fácil, é o caminho do mundo, né? Mas o destino dele é a perdição, ou você vai pelo caminho estreito, que é um caminho difícil, certo? É um caminho de escolhas, é um caminho de Deus. É um caminho que você tem que abrir mão de si mesmo e escolher seguir o Espírito Santo. Então, essa é uma das dicotomias que Jesus ensinou. Uma outra dicotomia que Jesus ensinou sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, certo? Lá em Mateus capítulo 7 ele fala isso, termina ali o sermão do monte com essa dicotomia. Ou você constrói uma casa sobre a areia, ou você constrói uma casa sobre a rocha. Demonstrando que a casa sobre a areia é uma casa construída baseada nos padrões do mundo, de quem não ouve a palavra de Deus, não ouve as palavras de Jesus. Mas ele fala assim, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como uma casa construída sobre a rocha. Certo? Então, olha só, nós temos uma opção. Aliás, temos duas opções, temos duas escolhas. E nós escolhemos construir a nossa casa, edificar a nossa casa, a nossa nova natureza, sobre a rocha, que é a palavra de Cristo. Amém? Vamos lá para frente. Então, Jesus sempre ensinava isso aí, né? Outra coisa que Jesus ensinava, outra dicotomia, falando sobre as ovelhas e os bodes, certo? Ele diz que lá no final os anjos irão separar as ovelhas à sua direita
e os bodes à sua esquerda. Certo? Sim. Não sei se tem alguma coisa a ver com política. Acho que não, né? Brincadeira aqui, né? Mas, ou seja, os anjos irão separar as ovelhas dos bodes. Ou seja, ou você escolhe ser uma ovelha que segue a voz do seu pastor, ou você escolhe ser um bode que faz o que quer, faz simplesmente a sua própria vontade, é guiado por suas emoções, por seus sentimentos, pelos seus desejos, certo? Então é uma dicotomia que Jesus nos mostra nos seus ensinos. Uma outra dicotomia que Jesus nos mostra é o joio e o trigo. Um semeador plantou ali, um agricultor plantou a sua lavoura, certo? E ao plantar a sua lavoura, ele plantou o trigo. Passou um tempo, quando começou a crescer, os seus servos vieram ali e falaram: ó, Senhor, o senhor não plantou trigo, semente boa? Como agora está nascendo o joio? Que é uma planta ruim, que atrapalhava ali, que não tinha valor algum. Aí aquele agricultor disse o seguinte: ó, foi um inimigo que plantou isso aí, certo? Então, olha só, o que nós vamos fazer? Aquele agricultor falou o seguinte: ó, nós não vamos arrancar agora o joio, porque pode ser que a gente arranque o trigo junto, mas nós vamos esperar o tempo da colheita e vamos arrancar o joio e o trigo, vamos colher os dois. Vamos separar o trigo nos celeiros e vamos separar o joio em um monte. Depois de tudo separado, a gente guarda o trigo e queima o joio, certo? Então está dizendo o seguinte, que nos últimos dias Deus vai separar os seus, os que são trigo, certo? E aqueles que não são seus, que foram plantados pelo inimigo, a Bíblia nos mostra que eles serão lançados no fogo. Mas esse não sou eu e não é você. Isso Jesus mostra em vários exemplos dicotomias, ou seja, escolhas que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher A ou B. Precisamos escolher seguir a Jesus ou seguir o mundo, certo? E quando nós voltamos aqui para Paulo, no 1 Coríntios capítulo 2, nós percebemos aqui uma dicotomia clara, certo? Que Paulo também usa de dicotomias para trazer a palavra da verdade e sua instrução aos irmãos em Corinto. Então o que ele está fazendo, se for ler o capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver que ele está fazendo aqui uma comparação entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. É uma escolha, nós precisamos escolher. Nós queremos seguir a sabedoria do mundo ou nós queremos seguir a sabedoria de Deus? Então olha só, a sabedoria do mundo, normalmente ela vem junto com a soberba. E por vir junto com a soberba, ou seja, quanto a pessoa mais sábia, entendeu? Normalmente, ou seja, não posso generalizar totalmente, né? Mas normalmente a pessoa se torna soberba, sabe? Ele cresce assim e se sente superior, certo? Por isso, essa sabedoria do mundo, normalmente ela vem acompanhada de ostentação, ela vem decorada de ostentação e persuasão. E por esse conhecimento querem dominar as pessoas, certo? Então, essa é a sabedoria do mundo. E ela pode ser muito útil no mundo natural. E Paulo sabia disso, certo? A sabedoria do mundo, muitas vezes, na maioria das vezes, ela funciona bem no mundo. Não estou contestando isso, né? Olha só, Paulo havia sido preparado para ser um rabino conceituado. Aprendeu aos pés do mestre rabino Gamaliel. Paulo também era versado e tinha muito conhecimento das coisas do mundo. Ou seja, Paulo, ele estudou ali nas melhores escolas da época. Os jovens ali queriam sempre buscar um rabino, certo? Que ele ia ser um discípulo daquele rabino, ia acompanhar em tudo. E em compensação, ele ia receber toda a instrução, toda a orientação, todo o ensino que aquele rabino tinha para oferecer. E Gamaliel era um dos mais respeitados daquela época. E Paulo
foi formado na sabedoria de Gamaliel, entendeu? Só que muito da sabedoria de Gamaliel era a sabedoria do mundo. Não era a sabedoria de Cristo, certo? Era a sabedoria antiga, não é a sabedoria nova. É a sabedoria da alma, não é a sabedoria do Espírito. Paulo também tinha vários outros conhecimentos que ele tinha do passado. Olha só, quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 26. Atos 26, de 24. É um texto que eu gosto muito, quando Paulo conta ali o seu testemunho, certo? Ele está lá diante do rei Agripa, e aí aparece ali também o rei Festo, e o rei Agripa chama Paulo, fala, agora nós dois vamos ouvir aqui a sua causa, né? E aí lá no versículo 24 e 25, diz assim, ó, dizendo ele estas coisas em sua defesa, ou seja, depois que Paulo contou toda a sua história, né? Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Digo palavras de verdade e de bom senso. Ou seja, aqui demonstra que o próprio Festo reconhecia que Paulo tinha uma formação muito sólida, ele tinha um conhecimento do mundo reconhecido pelo mundo muito sólido, certo? Mas Festo fala assim, ó, as muitas letras te fazem delirar. Ou seja, ele reconhece que Paulo tem um conhecimento muito profundo das coisas do mundo, certo? Mas diz que aquele conhecimento das coisas de Deus é um delírio de Paulo. Ou seja, a sabedoria do mundo é incompatível com a sabedoria de Deus. Sempre quando você anunciar a palavra de Deus, sempre quando você anunciar as coisas de Deus, a sabedoria que vem do Espírito Santo, é loucura para o mundo. Não tem como, certo? Mas Paulo, ele estava contando ali para Festo, né? Ó, excelentíssimo Festo, né? E ele contando ali para o Festo e para Agripa, que ele estava na estrada de Damasco, indo com cartas dos principais sacerdotes em Jerusalém para perseguir os irmãos, perseguir aqueles que eram do caminho. Os cristãos naquela época eram chamados aqueles do caminho. E ele foi com cartas para perseguir aqueles irmãos. E ele fala aqui na sua explanação ali para Festo e para Agripa, ele fala o seguinte, só que eu, por volta do meio-dia, na estrada de Damasco, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. E ele caiu ali do animal, um cavalo, um camelo, não sei que animal era aquele. E uma voz veio do céu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Paulo havia naquele momento sido capturado pelo amor do Pai. Havia sido capturado pelo amor de Jesus. E ele estava contando essa sabedoria do Espírito. E Festo, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, certo? Então olha só, Paulo ele tinha sabedoria do mundo. Era muito bem preparado para ter sucesso nesse mundo. Ele poderia ter escolhido profissões que lhe rendessem muito dinheiro, status e reconhecimento. Todos nós também temos um pouco da sabedoria do mundo. Uns mais, outros menos. Cada um de vocês que está nos ouvindo, né, tem um pouco da sabedoria do mundo. Eu tenho um pouco de sabedoria do mundo. Por exemplo, hoje eu sou aposentado, né, mas eu já trabalhei num banco. E eu tive uma formação ali desde a minha adolescência naquele banco. Então eu fiz dezenas de treinamentos, dezenas para não dizer centenas, muitos treinamentos, tudo voltado para a área ali do mercado financeiro, para a questão da administração, para a questão de mercado de capitais, né? Então fiz muito treinamento, fiz uma faculdade de administração de empresas, depois fiz lá um MBA, entendeu? Em gestão de negócios financeiros. Ou seja, eu tenho um conhecimento do mundo, assim como você também tem. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, você pode ser um profissional na sua área, certo?
Você às vezes está em casa também, você tem conhecimento. Conhecimento. E conhecimento, muitas vezes, do mundo. Certo? Todos nós temos esse conhecimento. Nós somos preparados. E é bom que nos esforcemos para sermos bons profissionais. Bons médicos, bons engenheiros, bons gerentes de banco, bons arquitetos. Entendeu? Seja qual for a área que você formou, que você se especializou, é bom que você seja um bom profissional. Só que a sabedoria do mundo, ela sempre vai ser limitada. E presta atenção no que eu vou falar, ela serve apenas para esse mundo. Você não vai levar a sabedoria do mundo para a eternidade. Sabe? Quando você for lá se encontrar com o Senhor, Ele não vai fazer uma prova com você, vamos ver o que você aprendeu lá do mundo. Não. Sabe? O seu espírito, ele é blindado. O seu espírito, ele só recebe aquilo que vem de Deus. Ele não recebe aquilo que vem do mundo. Então, a sabedoria do mundo serve para esse mundo. E Paulo está nos falando aqui claramente, em 1 Coríntios, capítulo 2, né? O que ele diz aqui? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabe, aparentemente Paulo tinha muito a perder, sabe? Mas ele chegou lá diante dos coríntios, ele chegou lá diante da igreja, diante dos irmãos, e ele falou: ó, eu podia chegar aqui com vocês com conhecimento aqui de neurociência, conhecimento de persuasão, e trazer palavras convincentes aqui para te convencer, mas eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe, essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está em Cristo. A sabedoria de Deus, ela é eterna. Nós vamos levar a sabedoria de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nesse capítulo 2 aqui, ele nos fala também, de 1 Coríntios, né? Ele fala também o seguinte, que as coisas espirituais só são entendidas por aqueles que são espirituais. As coisas do Espírito só podem ser entendidas por aqueles que são espirituais. Por isso que Festo não entendeu Paulo. Porque Paulo estava falando no Espírito. Entendeu? E Festo estava tentando ouvir com os ouvidos naturais aquilo que estava sendo falado no Espírito. Mas só aquele que tem o Espírito consegue entender as coisas do Espírito. Eu declaro que você tem o Espírito de Deus e você entende, você tem discernimento das coisas do Espírito. Você tem discernimento das épocas, você tem discernimento desse momento que nós estamos passando, certo? E você não se firma no conhecimento, você não se firma na sabedoria desse mundo, sabe? Na sabedoria dos governantes, aqui fala também, capítulo 2, sabedoria dos governantes. A gente vê hoje que os governantes estão batendo cabeça, cada um fala uma coisa. Mas nós temos duas escolhas, nós temos uma dicotomia. Escolha a sabedoria do mundo ou a sabedoria de Deus. Eu escolho a sabedoria de Deus. Eu escolho falar a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Paulo fez uma escolha. Ele escolheu a sabedoria de Deus. Ele decidiu viver, falar, pregar a sabedoria que vem do Espírito. Ele abriu mão de todo conhecimento e sabedoria do homem. Decidiu não usar do conhecimento do mundo para persuadir as pessoas. Não usar artifícios para manipular os irmãos. Sabe? Infelizmente, hoje em dia, a gente percebe muito isso, né? Às vezes a pessoa está ali numa posição, num chamado para trazer a palavra de Deus, para trazer a simplicidade do Evangelho, e as pessoas decidem usar daquele dom para manipular as pessoas, para manipular os irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Mas o nosso exemplo é Cristo. E o nosso exemplo também na palavra é Paulo. E Paulo diz que decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo decidiu nada saber dele mesmo, porque havia experimentado a verdade de Cristo. Ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus.
e afirma que verdades espirituais só podem ser entendidas por aqueles que são espirituais. Em 2 Coríntios, Paulo fala assim que conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi elevado até ao terceiro céu, e ali viu e ouviu coisas inefáveis. E ouviu coisas que não pode ser dita aos homens. Sabe, esse homem, no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele diz lá em 2 Coríntios, ele está se referindo a ele mesmo. Ou seja, ele teve revelações profundas do Senhor. Ele teve encontros profundos com Jesus, em revelação, em visão, em presença. Ou seja, ele recebeu, ele parou, ele dedicou tempo. Ele foi para a presença do Senhor. Ele foi para um tempo com Deus. Ele se dedicou a meditar na palavra de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. E ele adquiriu a sabedoria de Deus. E quando ele encontrou essa sabedoria que é muito mais alta, ele simplesmente decidiu nada saber entre vós. Sabe, eu e você também precisamos decidir nada saber do mundo, mas usar a nossa sabedoria de Deus. Sabe, você pode ser um excelente médico, e aí ninguém sabe como que resolve, não tem comprovação disso, não tem comprovação daquilo, mas você tem a sabedoria de Deus. Então você vai exercer a sua profissão não debaixo exclusivamente do seu conhecimento humano. Você pode ser um administrador, você pode ser um engenheiro, você pode ser um publicitário, uma publicitária. Você vai usar o conhecimento e a sabedoria de Deus que está em você. O Espírito Santo está em você e ele te ensina todas as coisas. Ele te faz lembrar de tudo que você precisa. Ele te faz lembrar de toda a palavra que você já leu. Então, olha só, você precisa se dedicar a orar em línguas e meditar na palavra. Orar em línguas e meditar na palavra. Sabe, você está alimentando o seu espírito, você está colocando dentro do seu espírito sabedoria de Deus, porque no momento oportuno ele vai trazer para você. No versículo 6 e 7 aqui de 2 Coríntios 2, diz assim, ó, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém? Você quer essa sabedoria? Sabe, você quer essa sabedoria de Deus em mistério. Você quer essa sabedoria que estava outrora oculta, mas Deus preordenou essa sabedoria desde a eternidade para a nossa glória. E Paulo diz que essa sabedoria aqui, ela é exposta aos experimentados. Os experimentados são aqueles que cresceram em Deus, são aqueles que cresceram espiritualmente, são aqueles que se tornaram maduros, estão em maturidade. Certo? Por isso que a gente fala tanto aqui, ó, nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos em maturidade, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos orar. Entendeu? É tempo de falarmos a sabedoria de Deus. Você que é experimentado, pessoa madura no conhecimento de Deus, você que está crescendo espiritualmente, na graça e no conhecimento de Deus, não fala mais a sabedoria do mundo. Agora, eu e você precisamos falar a sabedoria de Deus. Precisamos falar a palavra. A sua fé e a minha fé não pode se apoiar em sabedoria humana. Mas a nossa fé precisa se apoiar no poder de Deus. Sabe, o poder de Deus não é simplesmente você ver coisas acontecendo, entendeu? A sabedoria de Deus, o poder de Deus é você perceber o Espírito dentro de você. Sabe, esse é o maior milagre. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então quando você fala do Espírito, é o poder de Deus se manifestando. A sua fé precisa se apoiar na verdade da palavra de Deus. Sabe? Palavra de Deus. A sua fé precisa se apoiar na verdade da palavra. Na verdade da palavra. A sua fé não pode se apoiar em curso disso, em curso daquilo. Pode ser importante para o mundo, mas não para a sua fé. A sua fé precisa se apoiar na palavra. Amém? Não se apoie nas notícias. Eu sei que tem muita gente hoje apavorada, né? Um dia desse eu comecei a escutar umas notícias, né?
Rapaz, você escuta ali um dia, você fica apavorado, entendeu? Eu quero dizer para você o seguinte: não se apoie nas notícias, apoie-se na palavra, entendeu? A palavra é a verdade. Você tem um Pai, você tem o Espírito Santo que está dentro de você, e foi Ele que inspirou a palavra. Então essa palavra ela é decodificada dentro do seu espírito quando você a lê. Não se apoie na sabedoria deste mundo, não se apoie nos governantes, apoie-se na palavra de Deus. E para terminar, quero fazer uma pergunta para você: qual sabedoria você escolhe? A sabedoria do mundo ou a sabedoria que vem do Espírito Santo? Feche aí os teus olhos, se você puder, onde você estiver, certo? Se você estiver no trânsito, não feche os olhos, mas onde você estiver, feche agora os teus olhos aí, sabe? Permaneça aí conectado no Espírito, onde você estiver agora, certo? Nós vamos orar. Amém? Pai, Tu és santo, Tu és santo. Pai, nós decidimos seguir a Tua palavra. Nós decidimos nos firmar no que o Senhor diz. Nós decidimos nos firmar em ter a escolha de seguir a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem de Cristo, a sabedoria que vem do Pai e a sabedoria que vem do Espírito. Nós decidimos nos firmar na sabedoria do Senhor em todos os momentos, nas pequenas coisas da nossa vida, do nosso dia. Senhor, quando o medo vier sobre os nossos corações, nós nos firmamos na Tua sabedoria, que diz que o amor lança fora o medo. E a sabedoria de Deus diz que nós somos filhos amados de um Pai amoroso. E o medo vai embora. Senhor, a Tua palavra diz que lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu sei que algumas pessoas agora, Senhor, estão aí preocupadas com o seu ganha-pão, com o seu negócio, com o seu comércio. Eu digo agora, Senhor, que lance sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. O Senhor é o Pai de amor e tem cuidado de cada um. E eu declaro que nada vai faltar. No nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura todas as nossas enfermidades. A sabedoria do Senhor diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E ninguém vai ficar doente. Eu declaro que o Teu povo é sarado, o Teu povo é curado. No nome de Jesus, que esse vírus não tem poder sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Pai, cada um que está nos assistindo agora, eu declaro a proteção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Eu declaro a proteção e o cuidado do Senhor sobre as famílias, sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os pais. Senhor, no nome de Jesus, declaramos, ó Pai, o cuidado. Ó Senhor, cada um revestido com o sangue de Jesus, protegidos pelo Senhor. Declaramos a sabedoria de Deus. No nome de Jesus, ó Senhor, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nosso país. Senhor, cada pessoa aí nos leitos de hospital, nas enfermarias, nas UTIs, em isolamento em casa, ó Pai, que estão doentes, nós declaramos cura. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor visite ali cada um e leve cura, leve salvação, leve alívio, Senhor, no nome de Jesus. Clamamos ao Senhor que o Senhor traga restauração para essa nação. No nome de Jesus, sobre a nossa cidade, Senhor, levanta, Senhor, o Teu povo, levanta a Tua igreja com autoridade, com ousadia, Senhor, que nós não permaneçamos escondidos na defensiva. Não, Senhor, nós somos guerreiros valentes, nós somos servos amados e nós temos a sabedoria de Deus. Levanta a Tua igreja, Senhor, levanta o Teu povo em autoridade. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nós escolhemos seguir a sabedoria de Deus, seguir a Tua sabedoria, seguir a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, que Deus toque realmente o seu coração com essa palavra e você siga a sabedoria de Deus. Amém. Graça e paz.